porque o ex-deputado Alexandre Frota, meu querido Felipe Nosso Campos, Frota. nosso queridíssimo Frota, foi condenado a pagar R$50 mil de indenização por fake news contra um ex-dirigente do PT. Olha que louco isso. A condenação também pede que Frota publique uma retratação nas redes sociais e mantenha por 15 dias, no mínimo, sob pena de multa de R$150 mil. Para a gente relembrar um pouquinho, a história foi a seguinte, gente. Em outubro de 2018, Frota acusou Gerson Florindo de Souza de ter se passado por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e xingado o então candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, durante uma missa em Brasília. Só que Gerson foi lá e apresentou documentos comprovando que na mesma data ele estava em uma reunião em Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. E o nosso queridíssimo Frota vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar, o Frota vai pagar. Tem revista dele vendendo a R$12 na Shopee. A 12? Sério? É só chegar lá, comprar, ajudar o Frota a pagar essa dívida. Eu gosto do Frota. Eu acho que a gente tem que se unir pelo Frota. Frota é gente boa. Eu também gosto. O ponto só é o seguinte, olha como as coisas são malucas, né? O Frota que apoiou o PT, então vai ter que pagar um dinheiro para um apoiador do PT. Ou seja, a justiça ela não acompanhou a mudança política, né? Que aconteceu ali, certo, meu querido José? Você, como um bom cineasta, tem muito apreço por Alexandre Frota. Né? Pois é. Tem uma época até que é curiosa dele. Agora, vou dizer o seguinte, eu também fui difamado por Alexandre Frota. Ele saiu falando de todo mundo. Mas ele teve coragem de difamar você. E ele é uma das pessoas assim que mais... uma das pessoas... Olha, desde o começo, eu não vejo não entendo como é que as pessoas da direita não notaram o problema que seria, né? E foi eleito pelo pessoal aqui de São Paulo, da direita e tal, e terminou assim... São pessoas que entram na política e não têm estabilidade emocional, não têm uma postura... adequada. Em relação à vida, sabe, constante, correta, e o resultado é esse aí. Essa é uma coisa completamente absurda, né? Muito bem. Maiara, como é que você vê isso, essa relação aí do Frota com o PT? Porque no final das contas o Frota, ele acabou não tendo espaço, né, no governo. Eu acho que ele almejava alguma coisa dentro do esqueci governo, de lembrar de uma coisa. Observe, o Frota foi uma das pessoas que instrumentalizou o inquérito das fake news dentro do Congresso. Inclusive com erros, assim, crassos, né? Por exemplo, ele comparava os nicks das pessoas com outras pessoas e ia lá denunciar dentro do Congresso, né? Então foi uma coisa ridícula. Tudo errado, né? E instrumentalizou, inclusive, o STF no inquérito das fake news. Fala, Má. Pois o Frota... Olha só que curioso, hein? Dessa vez vou concordar com o José. Acho, sim, que... É consequência de uma pessoa que não é da política, né? E talvez falte um pouquinho de personalidade para defender ali de forma firme, convicta, em que lado está, né? Então, isso é só reflexo é só consequência das escolhas que o Frota fez, escolhas equivocadas, na minha opinião. Eu vou mandar uma mensagem pro Frota aqui, falar que vocês estão falando mal de... É isso, sacanagem isso. Manda mesmo. Vou mandar. Eu acho que Ou então pede para ele entrar por Skype. Peraí. Ô Frota, estamos ao vivo aqui na Jovem Pan. Os caras estão falando mal de você aqui, meu. Não quero de maneira nenhuma criar um tumulto, hein? Só tô mandando para você ficar sabendo. Pronto. Mandei. Uma coisa que eu acho importante nesse caso é lembrar que a verdade importa e que a mentira não pode ser impune, né? A gente passou alguns anos, eu acho, talvez algumas décadas, né? Normalizando a mentira no debate público brasileiro. E isso é muito ruim, é muito deletério. Isso afasta a sociedade brasileira da resolução dos seus problemas concretos. Porque a gente não pode ficar debatendo o mundo da fantasia, a gente tem que debater com base na realidade. Então, esse caso que o Frota estava mentindo sobre alguém, independentemente do mérito da pessoa e tal, nem conheço quem é o opositor, a vítima aí do Frota nesse caso, mas o fato é, não dá para mentir. A gente precisa tentar restabelecer o mínimo de sanidade no debate público, onde a verdade seja uma premissa. Muito bem. Meu querido Alexandre Borges, para a gente fechar esse raciocínio em relação a Alexandre Frota.
Vamos lembrar que o Alexandre Frota, ele pediu falência como pessoa física e ele é considerado oficialmente falido, né? Ele é uma pessoa que foi deputado federal durante 4 anos, foi eleito naquela loucura coletiva de 2018, onde se confundia ser de direita com ser bolsonarista, enfim, aquela doideira toda que aconteceu em 2018, ele foi nessa onda e ele conseguiu, mesmo recebendo a fortuna que um deputado federal recebe, né? E ele tinha uma carreira anterior, mas mesmo como deputado federal, você ganha 33 mil de salário bruto e mais todas aquelas verbas e auxílio moradia e auxílio isso e ajuda aquilo. Então, você pode tranquilamente fazer 2 milhões de reais em 4 anos de mandato. E mesmo assim, ele é oficialmente pela justiça declarado falido. Então, no mínimo, uma pessoa que não tem a menor condição de lidar com as próprias finanças e chega a isso. Uma pessoa que comete esse tipo de desvio, ele claramente foi culpado nesse caso e ele não tem dinheiro para pagar 50 mil, mesmo tendo feito 2 milhões em 4 anos. É um caso muito triste de um sujeito que vale lembrar, sobrinho do Silvio Frota, que foi o ministro do Exército no tempo do Geisel, que tentou não deixar que acontecesse anistia, abertura, que era da chamada linha dura, e que tinha aquele plano, até que se dizia, de explodir o gasômetro, de fazer atentados terroristas, e que foi o chefe do Augusto Heleno, e nós aqui só sabemos quem é Augusto Heleno, porque o Silvio Frota, tio do Alexandre Frota, inventou esse sujeito um dia. Muito bem lembrado, Ale, não lembrava dessa história.